Josué, capítulo 6, o versículo é o 2 em diante. Josué, capítulo 6, o versículo é o 2. Olha só o que diz lá. Josué 6, 2. Palavra do Senhor para Josué e para Israel. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na sua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Entenda bem, irmãos, quando nós falamos que o Senhor estava dando na mão de Josué a Jericó, o rei e os valentes, pastor, estava muito difícil, era impossível, irmãos. O versículo 1 diz: Jericó fechou-se e estava cerrada, fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e nem saía. Glória a Deus. Irmãos, Deus estava dando a vitória sobre o impossível. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. Foram criadas, irmãos, aquelas muralhas exatamente para que nenhum exército inimigo pudesse entrar. Ou seja, nós estamos falando que Deus estava dando na mão de Josué algo impossível. Glória a Deus. Era impossível. A muralha não dá para ultrapassar. Há estudos que dizem que dava para ir um carro e voltar um carro. Como assim, pastor? Uma carroça indo de um lado, outra carroça vindo de outro lado, por cima das muralhas. Era muito larga, irmãos. Era realmente algo preparado mesmo para não ser vencido. E o Senhor estava dizendo a Josué que a vitória era dele. Glória a Deus. Talvez, irmãos, nós já recebemos essa palavra. Talvez nós já recebemos esta mensagem. Talvez nós já recebemos essa proposta do Senhor. Nós só não despertamos para isso. Quando Josué e Caleb falaram lá atrás, irmãos, que a terra era boa, irmãos, muitos ficaram para trás. A promessa já era para todos. Diante da dificuldade, Josué e Caleb continuaram crendo. Quer ver lá? Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. O versículo é o 26 até o 29. Olha lá. Irmão, é muito importante nós atentarmos para isso aqui. Números 13. O versículo é o 26 em diante. Olha só o que diz lá. 13 e 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã em Cádiz, e tomando-lhe deram contas e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. Irmãos, o fruto foi trazido por dois homens, trazendo, irmãos, carregando o cacho de uva, que era gigante. Era uma coisa impressionante. Era algo realmente fora do normal. A promessa de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus estava dizendo, que estava dando, irmãos, era muito forte. Se nós voltarmos um pouquinho para o versículo 2 aqui, ó, do capítulo 13, olha só o que diz lá. Envia homem que espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Glória a Deus. Promessa, irmão, a terra que eu dou, Jericó, estou dando na sua mão. Promessa de Deus, acabou. Eis que estou contigo todos os dias. Promessa de Deus, acabou. Crê no Senhor teu Deus, será salvo tua casa. Promessa de Deus, acabou. Eu estou dizendo que você vai comer e vai viver bem nessa terra. Promessa de Deus, acabou. Pastor, mas é impossível. Pastor, mas não tem como. Não tem isso não, irmão. Nós temos que nos ater àquilo que Deus está dizendo que é nosso. Diante disso, irmãos, olha o que o povo dizia. Versículo 27. Cortaram-lhe o fruto e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Versículo 28.
O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades muito fortes, muito grandes. Também vimos ali filhos de Anak, vimos gigantes. Nós vimos gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha e os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Olha lá, diagnóstico negativo. Olha lá que relatório, irmão, contrário àquilo que Deus estava dizendo. Eu dou aos filhos de Israel a terra. Ele estava dizendo, nós não podemos entrar na terra. Olha a resposta de Josué e Caleb no 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Glória a Deus. O adversário quer que você desista, irmão. O adversário não quer que você derrube o gigante. O adversário não quer que você derrube a muralha. O adversário quer te convencer de que a muralha é impossível de se vencer. O adversário quer te convencer que o gigante nunca vai cair. Ele quer que você entenda que é impossível. Josué e Caleb tinham promessa, irmão. Eles não ficaram com o relatório, eles não ficaram com o que estava à vista, eles não ficaram com o que estava diante deles, não. Eles tinham uma promessa, terra nossa, vamos subir, vamos possuir, vamos alcançar, porque é nossa. O gigante não pode atrapalhar. Deus prometeu e queria cumprir sobre a vida deles. Só que eles não acreditavam nisso. Talvez é o que está acontecendo com muitos, irmãos. A promessa, a palavra já veio, mas muitos acham impossível de ver um testemunho esse ano ainda. Muitos acham impossível de contar uma bênção. Pastor, sobre tal assunto não dá, o gigante é grande, pastor. A muralha é intransponível, não tem o que fazer. Não tem como resolver. Não para com isso não. Números ainda no 14, agora o versículo 26 também. Olha lá, capítulo 14, versículo 26. Olha lá. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo, olha lá, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel contra mim e murmuraram. Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados, segundo a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. E não entrareis pela terra a qual levantarei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que dizei, por que pressa serão, meterei nelas, e eles saberão da terra que vós desprezaste. Irmãos, olha só, eles desprezaram a promessa, eles desprezaram a terra, eles desprezaram a palavra, não entrariam. Agora, quem não desistiu? Caleb e Josué não desistiu. Caleb e Josué continuou. Caleb e Josué acreditou. Caleb e Josué disse, nós não vamos desistir da promessa. A promessa ainda é real. A palavra ainda é real. A mensagem ainda é real. Nós não vamos desistir dessa palavra. Irmãos, eles estavam firmados nessa palavra. Eles estavam convictos nessa palavra. Eles não iriam desistir da promessa. O adversário quer que você desista. Como eu falei, ele prefere que o gigante vença. O adversário prefere que a muralha continue sendo intransponível. O adversário quer que você ainda acredite que as portas não serão abertas, que a situação no casamento não vai se resolver, que aquele problema com o filho não vai se consertar. O adversário ainda quer que você acredite que não dá. A função dele é fazer você realmente acreditar, irmão, nesse dia que Josué e Caleb disseram, subamos e possuamos a terra, irmãos, 3 milhões de pessoas estavam perdendo a promessa, exceto Josué e Caleb. Da idade de 20 anos para cima, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ninguém mais entrou. Naquele dia, todos perderam a promessa. Em 2022, quantos perderam a promessa? Em 2021,
Quantos perderam? 2020, misericórdia. Quantos deixaram de entrar na promessa? Quantos desistiram do milagre? Quantos desistiram da bênção? Quantos desistiram da resposta? Quantos desistiram do sobrenatural? Quantos acharam impossível entrar? Não, Deus prometeu que ia cumprir e ia cumprir. Salvo Josué e Caleb, eles entrarão na terra prometida. Os demais ficaram para trás. Ai, pastor, mas se a promessa demorar, não demore, irmãos. Deus cumpre, Ele é fiel, glória a Deus. Tem gente que acha que não vai acontecer. Aconteceu, irmãos. Passaram-se 45 anos. Olha lá, no Josué 14. Josué capítulo 14. O versículo é o 7. 14, 7. Só para contextualizar aqui. 14, 7. Vamos ler um pouquinho antes. 14, 5. Olha lá. 14, 5. Olha lá. 14, 5. Josué 14, 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Caleb e a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Você lembra, Josué, da palavra que Deus deu para nós lá atrás, quando nós estávamos lá em Cades Barneia? Você lembra daquela palavra? Da idade de 40 anos era eu. Olha lá, Caleb tinha 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Glória a Deus. O coração de Caleb era que a terra era de quem? Do gigante ou dele? Dele. Não era do gigante. Ele continuava acreditando que a terra era dele. Mas meus irmãos subiram comigo e fizeram derreter o coração do povo. Porém, eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Glória a Deus. Eu não tirei a promessa do meu coração. Eu não tirei a palavra